Olá pessoal, eu sou o Rafael Chiesi, vou fazer uma aula aqui sobre gestão ambiental e sustentabilidade nas empresas. É uma aula para disciplina básica nossa de ciências ambientais, né? Uma disciplina onde a gente aborda todos os aspectos, vamos dizer assim, dos temas voltados à área de ciências ambientais de maneira geral. Alguns dos temas que a gente aborda num curso de engenharia ambiental, por exemplo. É, então, nossa aula é sobre esse assunto, sobre gestão ambiental, basicamente gestão ambiental e sustentabilidade, da maneira que ela acontece dentro das empresas, dentro das indústrias e coisas desse tipo. Então, basicamente, pessoal, quando a gente fala de gestão ambiental dentro das empresas, é claro que a gente segue aquele tripé básico, né? Aquele tripé que todo mundo conhece, que é sobre resultados ambientais, resultados sociais e resultados econômicos, né? Como a gente pode ver aqui na figura. Então, essa sustentabilidade entre esses três itens, que é o que a gente costuma chamar de sustentabilidade aí nas empresas, onde a gente aborda os três tripés aí da sustentabilidade, tá? E a sustentabilidade, ela não é só a questão ambiental, ela é também a questão ambiental, como o tripé aí pode mostrar, né? Então a gente tem essa questão um pouco de ter o meio ambiente como um negócio dentro da empresa. E entendam que ter o meio ambiente como um negócio dentro da empresa não tem um fator degenerativo sobre ter o meio ambiente como negócio. O porquê? O meio ambiente como um negócio na empresa significa o quê? Significa que a questão ambiental ela vai ser base dentro da empresa para fazer negócio. Isso quer dizer que você vai utilizar, por exemplo, a compra de resíduos como matéria-prima, a venda de resíduos para outras empresas que utilizem o seu resíduo como matéria-prima e não simplesmente mandar um resíduo para um aterro sanitário, mas buscar de repente um comprador. Você vai ter a questão ambiental como base, por exemplo, para o desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço. Então, ter o meio ambiente como negócio significa que a questão ambiental ela vai ser tão importante, por exemplo, quanto um lucro econômico, né? Então, assim, é tão importante ter lucro econômico quanto ter uma boa relação ambiental. Então, é tão importante ter um lucro econômico quanto ter uma boa interação com a sociedade, com a comunidade, né? Que aí a gente vai para o aspecto social também. Então, a sustentabilidade não é só meio ambiente, não é só cumprir legislação, apesar de que cumprir legislação é bastante importante, e ela não é burocracia, né? Ela é, como eu falei, então uma visão de longo prazo, uma visão de negócio. Ela busca oportunidades, ela tenta criar oportunidades, né? E a gente sabe, basicamente, hoje, que dentro das grandes empresas, a sustentabilidade ela se mantém como um foco muito importante para as empresas a partir do momento onde ela realmente se torna oportunidade, onde ela se torna negócio, onde as empresas conseguem fazer da questão ambiental é, um, uma fonte de renda, uma fonte de negócio, uma fonte de atratividade para um cliente, uma fonte de atratividade para um investidor, né? E para coisas desse tipo. A sustentabilidade também é se relacionar com transparência com o seu público, né? Então, se relacionar com o seu público de maneira transparente, de maneira que ele enxergue, na verdade, que ele enxergue na sua empresa verdade na questão ambiental, verdade no que você fala. Então, essa transparência ela é muito importante. Aí a gente vai ver até algumas coisas aqui durante a aula sobre, por exemplo, mecanismos que a gente tem de transparência que são muito usados pelas empresas, tá? E aí, por fim, e não menos importante, mas tão importante quanto, assumir uma nova postura empresarial. Bom, assumir uma nova postura empresarial é muito importante, né? Então a gente vai ter basicamente aí, quando a gente fala em assumir uma nova postura empresarial, a gente quer dizer o quê?
que essa empresa ela vai ter que se colocar no mercado, ela vai ter que se colocar perante aos seus clientes, aos seus fornecedores, de uma maneira totalmente diferente, né? Então essa empresa ela vai se colocar aí de uma maneira nova, onde as empresas vão enxergar nela um novo mecanismo, uma nova postura como empresa, tá? Então é bastante importante, bastante relevante isso. Quais são, né, dentro disso, se a gente for analisar, quais são as práticas que o mundo corporativo, né, que o mundo empresarial usa aí, por exemplo, em processos de sustentabilidade, em processos ambientais? Então a gente tem aí alguns exemplos aí que são bastante utilizados, por exemplo, um programa de gestão de fornecedores, o primeiro da lista aí, né? Gestão de fornecedores, por exemplo, é um grande exemplo que a gente tem. Porque quando a gente vai fazer gestão de fornecedores, isso quer dizer o quê? Então imagina que a gente tem uma empresa e a nossa empresa vai, por exemplo, um banco. Vamos pegar um banco, né? Um banco que é uma empresa que, se a gente for pensar muito a olho nu, assim, em primeiro momento, de primeira impressão, a gente pensa, pô, o banco não é uma empresa que tem muito impacto ambiental, né? Quais impactos ambientais um banco teria na sua operação? Então a gente poderia pensar em, por exemplo, gastos com energia elétrica. O banco deve ter um gasto razoável com energia elétrica. Vamos pensar gastos de mobília, né? Mobílias de madeira, por exemplo, que o banco muda a agência com certa frequência, etc. e tal, o mobiliário do banco para se modernizar, isso é trocado com uma certa frequência. Os computadores do banco, por exemplo, eles são computadores que são trocados também com uma certa frequência. Então, a geração de resíduos do banco é importante, por exemplo, ele gera mobília de resíduo, ele gera computadores de resíduo, ele gera papel, muito papel de resíduo. Então, assim, vamos pensar que não é uma operação ultra complexa, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, o banco com uma empresa petroleira que opera aí com plataformas para extrair petróleo do mar, né? Os impactos ambientais que uma petroleira tem e que um banco tem são totalmente díspares, né? Assim, são de magnitude muito grande, diferente, né? Magnitude muito diferente. E aí você vai pensar, então o banco não precisa fazer nada? Não, o banco precisa fazer, porque aquela é a realidade do banco. Né? O banco tem que tomar conta do seu impacto, não importa se o seu impacto é grande ou pequeno. Quer dizer, todas as empresas devem tomar conta do seu impacto e não se preocupar se esse impacto é grande ou pequeno em comparação a outra empresa. Não, eu vou tomar conta do meu impacto, porque dentro da minha operação, eu tenho as coisas que são mais importantes, que têm mais impacto. E se a gente reduzir todos esses impactos que sejam pequenos, e aí das grandes empresas reduzir os impactos dela também, nós vamos chegar num mundo onde a gente vai ter o mínimo de impacto possível. E aí a gestão de fornecedores, nos momentos, você pensa assim, né? Bom, a gente estava aqui falando dos impactos do banco, então pensando que a gente o departamento de meio ambiente e sustentabilidade de um banco, a gente vai pensar o quê? A gente, como departamento de meio ambiente e sustentabilidade no banco, a gente vai pensar o quê? Em fazer gestão de fornecedores. Bom, então na hora que eu vou comprar a minha mesa, já que a mesa para mim, meu mobiliário é de madeira, ele por exemplo, uma questão ambiental importante para mim, porque eu troco muito a minha mobília, eu vou pensar em fazer gestão de fornecedores. Então, gestão de fornecedores, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Agora, quando eu for comprar minha mobília, eu vou exigir, por exemplo, que as empresas que vão me vender, a madeira dos móveis, ela seja obrigatoriamente certificada em FSC. FSC é uma certificação de madeira que a gente tem muito importante, uma certificação florestal. Então isso quer dizer o quê? Que 100% da minha mobília está vindo de madeiras de reflorestamento. Né? Então, assim, isso evita, isso faz com que o meu fornecedor ele obrigatoriamente me comprove através de certificado, o FSC é um certificado, assim como o ISO 14001, um certificado, e isso comprova para mim que aquela madeira veio por exemplo, de florestas de reflorestamento. E isso quer dizer que eu não vou ter, por exemplo, uma mobília vindo de uma madeira de um desmatamento ilegal ou de uma
ou de um processo de sei lá, de ilegal de madeira ou de um processo de contrabando de madeira, qualquer coisa desse tipo, né? Então, quando eu penso que a minha madeira está vindo aí de reflorestamento, eu tenho certeza disso. Assim como eu falei, por exemplo, computadores, né? Uma das empresas que eu trabalhei, uma empresa de fábrica de eletrônicos, e nessa empresa eu fazia gestão ambiental e gestão de sustentabilidade aí, né? A gente tinha que fabricar computadores lá na época da empresa, né? A empresa tinha que fabricar computadores que atendessem, por exemplo, o que os bancos, né? Que eu dei o exemplo que eu dei, queriam. Porque os bancos exigiam, por exemplo, da empresa que eu trabalhava, uma certificação ambiental de produção. Por quê? Para garantir que aqueles computadores, dentro do seu processo produtivo, eles tinham a sua redução de impactos acontecendo, né? Ela efetivamente acontecia a redução daqueles impactos ambientais durante a fabricação daquele computador. Então, a gestão de fornecedores dentro da área ambiental e sustentabilidade, ela é muito importante, porque isso faz com que eu busque fornecedores, pessoas que vendam para mim, cada vez com processos ambientais mais eficientes. E isso a gente chama de influenciar a cadeia, quer dizer que se eu cobro do meu fornecedor que eles tenham uma operação ambiental melhor, uma minimização dos seus impactos ambientais, pode acontecer num futuro muito próximo, por conta de certificados e coisas do tipo, que o meu fornecedor também cobre do fornecedor dele, que cobre do fornecedor dele, até a gente chegar na cadeia inteira produtiva, né? E aí a gente tem, então, essa gestão de fornecedores e essa influência da cadeia do consumidor final, por exemplo, o banco, que é o consumidor final, aí, por exemplo, do computador, da madeira, né? Ele pode influenciar as pessoas que fabricam para ele. E também ele vai fazer a gestão, né? Quando eu for jogar minha madeira fora, o que eu vou fazer com essa madeira? Não, eu vou enviar para um lugar onde faz reciclagem dessa madeira, usa essa madeira para transformar em pó, e aí vai fazer compensado com isso, ou vai fazer briquete para queimar em forno, né? Então uma pessoa vai tentar achar um mecanismo, por exemplo, para descartar esse material de maneira mais sustentável. Um computador também, enviar ele para o fabricante para que ele possa reciclar o computador e coisas desse tipo que são muito viáveis e muito utilizadas hoje aqui no país já. A gestão de parceiros também, né? Aí nesse caso, clientes e fornecedores, que está escrito aí, que são mais ou menos parecidos com o que eu expliquei. Ecodesign e engenharia de materiais, isso é bastante importante, interessante, é uma prática até recente no país, né? Onde a gente tem esses processos de ecodesign. O processo de ecodesign é um processo onde a gente vai ter o quê? Eu vou projetar o meu produto pensando lá no fim da cadeia dele, quando ele virar resíduo. Então quer dizer que eu vou fazer um produto que vai lá na frente, ele vai ser mais fácil de ser reciclado. Ele vai ter um índice de reciclabilidade mais alto. Ou seja, de repente eu vou criar lá uma quantidade de resíduos e eu garanto que 100% daquele resíduo consegue ser reciclado, né? Então isso é um processo de ecodesign. Um processo onde eu tô fazendo um produto, eu estou desenhando aí, o ecodesign seria o design de projetar, né? Um projeto ecológico, né? Um projeto onde eu estou pensando na vida útil do meu produto, inclusive no fim da vida dele, né? Que é hoje um mecanismo que a gente tem bastante utilizado, que chama análise do ciclo de vida, análise do impacto do ciclo de vida, que aí é o ciclo de vida inteiro do produto, desde a extração da matéria-prima, o uso do produto e até o seu descarte final, né? Então isso é bastante importante aí e bastante utilizado hoje. No caso de ecodesign e engenharia de materiais, nessa empresa que eu trabalhava, por exemplo, a gente chegou a um momento onde a gente começou a fazer um projeto para reduzir o tamanho das caixas, né, dos eletrônicos. Porque a gente vê, né, que as caixas de eletrônico elas são um pouco maiores, e você tem, por exemplo, aquelas cantoneiras de isopor, né, que quando você compra um produto eletrônico, produto que tem uma certa sensibilidade, ele vem com vários isopores em volta e tal, então você vê muitas vezes que a caixa é muito grande para o produto.
Mas por quê? Porque aquelas cantoneiras, elas têm que permitir que você proteja o produto. E existe uma coisa muito interessante, né? O porquê que esses produtos eles têm essa cantoneira tão forte, tão resistente? Muitas vezes não é nem para questão de viajar, né, e chegar na sua casa inteiro, não. É que aí a gente tem um outro processo importante, né, que é, por exemplo, o estoque de produtos de uma fábrica. O espaço dentro de uma fábrica ele é muito valorizado, né? Porque espaço é custo, né? E aí o que você tem então? Então vamos supor lá que a sua empresa fabrique computadores, por exemplo, né? E você tenha que empilhar lá no estoque da sua empresa, por exemplo, 50 computadores um em cima do outro. E vai chegar um momento onde ele vai começar a pesar. O primeiro lá embaixo, né, vai estar com peso de 50 em cima dele. Então o que acontece? Muito dessas caixas são desenvolvidas para aguentar esse peso, né, que está escrito assim, engenharia de materiais aí, é um material que vai aguentar o peso dos 50 em cima dele. Então muitas vezes não é nem por uma questão somente de chegar na sua mão um produto em qualidade, mas para que você consiga fazer uma gestão de estoque onde você aproveite a área, né? E você consegue aproveitar a área como? Empilhando mais coisas. Então a gente tem essa questão, e lá na empresa que eu trabalhava a gente estava tentando o quê? Reduzir as cantoneiras, mudar. Em algumas a gente conseguiu até tirar um pedaço dos isopores e colocar, por exemplo, reciclado de caixa de ovo, né? A caixinha de ovo que a gente tem, é possível você fazer uma cantoneira ali de caixa de ovo. Só que a gente tinha que atender o quê? A gente tinha que atender esse empilhamento que o estoque exigia. Então a gente fazia testes das caixas. Bom, por fim, conseguimos fazer aí um processo bem interessante, e reduzir significativamente aí o uso de papelão e de isopor dentro das caixas. Então, isso são programas de sustentabilidade ambiental, aí, de gestão ambiental, muito comuns aí dentro das empresas. Programa de certificação. Na graduação em engenharia ambiental eu dou uma disciplina, uma disciplina inteira, né? Sobre certificação ambiental. Então tem uma certificação muito famosa chamada certificação ISO 14001, que é um certificado que ele tem valor de mercado internacional, é muito bom e muito importante. Então nesse caso aí o programa de certificações, como o FSC que eu falei aqui e outros programas, eles têm muito valor de mercado, né? Então quando você vai comprar de uma empresa, por exemplo, como eu falei dos bancos que eles exigiam a certificação 14001 para compra de computador, porque ele sabe que aquele certificado, como ele é auditado anualmente para um organismo internacional, para um organismo sério, que faz auditoria, você perde o certificado se você não fizer as coisas direito. Então, o que existe uma confiança muito grande nesses produtos, né, que têm a certificação. Então, a busca por certificação dentro de muitos mercados, ela é bastante importante, porque as certificações elas são vistas de uma maneira geral pelos empreendedores e pelas empresas como uma coisa muito boa. Então, são bastante utilizadas aí os programas de certificação ambiental. Comunicação para sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho ali para frente. Programas de ecoeficiência, né? Uso de água, uso de energia, uso de papel, de resíduos, de combustível. Você se tornar cada vez mais eficiente, ou seja, gastando menos recurso, você consegue ter a mesma eficiência no seu processo. Então, programas de conscientização, que aí a gente vem programas de educação para sustentabilidade aí, que tá anterior, né? A gente consegue aí fazer isso aí funcionar dentro das empresas. O processo de biodiversidade, né? Onde a gente tem ações de recuperação e conservação de mata atlântica, de floresta amazônica e coisas do tipo. Compromissos globais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, processos de mudanças climáticas e esses outros que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo mais para frente, né? E aí dentro desse processo que eu falei para vocês, por exemplo, como ecodesign e coisas do tipo, a gente coloquei aqui para vocês uns exemplos aí que a gente tem de ecodesign da Philips, né? Um pouquinho antigo aí, de 2009, 2008, mas que é um projeto onde estava começando ainda essa questão de ecodesign, de desenvolvimento de produto aí ainda, e já 10 anos depois a gente tem coisas muito mais eficientes e muito melhores do que isso, mas só para a gente ter uma ideia, de 10 anos atrás, o que acontecia? Os produtos de linha verde da Philips, que é
é o que eu acabei de falar, os produtos de linha verde são esses produtos que têm exigência de mercado muito bom, muito importante aí, né? Eles representavam um total de 31% das vendas globais, né, da empresa, que equivaleria a 33 bilhões de dólares, né? Frente a 23% no ano anterior de 2008, ou seja, em um ano a Philips aumentou aí 8% da sua venda de produtos de linha verde. Então diz aí que foram mais de 400 milhões de euros investidos e 800 produtos sustentáveis lançados no mercado, né? Então a Philips colocou 800 produtos à disposição dos seus clientes. A Cisco, né? A Cisco é uma empresa que faz, por exemplo, ferramenta de videoconferência, coisas desse tipo, uma empresa de eletrônico também. A Cisco ela tinha um custo de 8 milhões aí de dólares por ano para ela reciclar seus próprios produtos, né? Então, por exemplo, hoje a logística reversa, quando você vende um produto, uma fábrica vende um produto, por exemplo, um produto eletrônico, né? No caso da Cisco, aí um equipamento de videoconferência, ela vende. Quando essa pessoa ou essa empresa que comprou o produto dela não chegou no fim de vida, não funciona mais o produto e ela trocou por um mais novo, ela não quer, o que ela faz? Ela devolve para a Cisco pega esse produto e ela tem que reciclar. E o que a Cisco fez aí em 2005? Ela pegou e tornou o processo de reciclagem dos seus próprios produtos como uma unidade de negócio dentro da empresa. E o que ela fez? Ela fez com que 40% dos custos que ela tinha reduzissem, e essa divisão que fazia esse processo aí de reaproveitamento dos resíduos começou a contribuir com 100 milhões de dólares como resultado. E achei muito interessante essa frase aí que foi dita, né, pelo gestor aí, que a sustentabilidade é hoje o maior motor da inovação. O que quer dizer isso? Isso para a gente é muito importante, muito legal ouvir. Quer dizer o quê? Que o grande motor que a gente vai ter, o que vai impulsionar a inovação no mundo, vão ser ações de sustentabilidade, ou seja, a gente vai desenvolver coisas novas, a gente vai inovar sempre para deixar as coisas mais sustentáveis. Então a sustentabilidade é o motor da inovação, e isso é muito importante para a gente pensar que a grande parte das coisas que vão ser inovadas vão ser coisas que vão ter uma finalidade, né, um caráter ambiental e sustentável bastante importante. Aí falando um pouquinho de outras práticas de mundo corporativo que estavam citadas ali, por exemplo, a gente tem aí processos de desenvolvimento em mudanças climáticas, por exemplo, como tem aí o GHG Protocol, que GHG Greenhouse Gas, que são os gases de greenhouse, né, que eles chamam que são os gases de efeito estufa. Então, o que acontece? Você tem o GHG Protocol, que é um protocolo para você investigar quanto você emite de gases de efeito estufa. Isso é bastante importante, bastante usado no mercado, principalmente há uma década atrás, mais ou menos, em meados de 2005 a 2010, aí, era um mercado muito forte, por conta do protocolo de Kyoto que não foi renovado. Isso caiu um pouquinho, mas agora com o Acordo de Paris, possivelmente é um mercado que começou a se reacender aí, porque o mundo está vendo aí novamente os processos de governança aí em mudanças climáticas voltando de uma maneira muito forte. E aí possivelmente, se isso voltar nessa velocidade em que se espera, possivelmente a gente tenha um aquecimento do mercado aí nesse aspecto. E aí embaixo a gente tem um negócio muito interessante, bem aqui. Os relatórios de sustentabilidade. Relatório de sustentabilidade, então, lembra que a gente estava falando lá no início de transparência? Então, como é que você faz? Hoje existem empresas que vivem de dar consultoria em relatório de sustentabilidade, né? Então, o relatório de sustentabilidade, ou relatório anual, é aquele relatório, por exemplo, se você é acionista de uma empresa, nesse relatório de sustentabilidade ele vai ter o nosso famoso tripé aí, né? Meio ambiente, social e econômico. E nesse relatório, conforme vocês olharem aí no slide, vocês vão ver aí que ele tem as categorias C, C+, B, B+, A e A+, né? Então isso quer dizer o quê?
São 63, se eu não me engano, 63 itens que você tem e você pode relatar esses 63 itens. Quanto mais itens você relata no seu relatório de sustentabilidade, maior a sua nota aí de C, C+, B, B+, A, A+. E dependendo do tanto que você relata, você não consegue, você nem entra aí no processo de ter o selinho do Global Report Initiative, que é uma iniciativa global de você relatar as suas ações de sustentabilidade. Então isso é bastante usado, principalmente no mundo das ações aí. Os grandes acionistas de empresa usam esses relatórios de sustentabilidade para entenderem o quanto essa empresa está de acordo, vamos dizer assim, com as questões de sustentabilidade no mundo aí. Então isso é bastante usado e quase todas as grandes empresas usam, aquelas empresas que estão no índice Dow Jones e nos índices de ação aí, que são índices que têm uma questão de sustentabilidade envolvida, eles usam esse Global Report Initiative. E também, só para a gente entender que a área de meio ambiente envolve questões sociais, né? Nossa, você falou de questões sociais e até agora você não deu exemplo, né? Então a gente tem muitas iniciativas aí, por exemplo, de projetos sociais, que são projetos que a gente chama até né, dar um exemplo de um projeto que a gente tem cultural e social, que ficou muito famoso aí no Brasil, que é a Lei Rouanet, né, que a gente chama de projetos incentivados. O que são projetos incentivados? São projetos onde a gente consegue isenção de imposto. Então você isenta seu imposto, lá você tem que pagar, uma empresa tem que pagar, por exemplo, 100 mil reais de imposto, né? E ela vai lá e pega desses 100 mil reais, tem uma parte que o governo permite que ela faça o quê? Você não vai pagar 14, 15 mil reais aqui. Esses 15 mil reais, em vez de você pagar para o governo, então você não vai pagar mais 100, você vai pagar 85, e esses 15 mil você vai investir em um projeto social ou num projeto cultural que você escolha, né? Então, os projetos sociais e culturais, né, essa fama das leis aí de incentivadas, são famas de coisas que não fazem sentido na prática, né? Porque, na verdade, quem escolhe quem você vai incentivar é a empresa, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente sustentava muita coisa aí com projetos incentivados também, né? E projetos sociais que não são incentivados, que a própria empresa vai lá e põe recurso seu, porque ela acredita, né? No caso dessa empresa que eu trabalhei, por exemplo, eles tinham umas ações que eram por conta E por que a empresa escolhe um projeto ou outro? E é uma questão totalmente de razões próprias da empresa, né? Você pode escolher um projeto ou outro por N motivos, porque o diretor tem afinidade, ou porque você viu que aquele projeto é um projeto legal. E muitas empresas, que é a grande fama ruim da Lei Rouanet, né, que as pessoas dizem, por exemplo, o cara vai lá e pega esse projeto dele e põe no show de um cara que é muito famoso, que o cara venderia seu projeto, conseguiria ter lucro sem ter Lei Rouanet, né? Primeiro que é muito difícil a gente avaliar quem conseguiria ter lucro ou não. Tem muitos projetos que eles só conseguem ser sustentáveis, né? Render dinheiro para o artista, porque a gente também tem que entender que o artista ele precisa de dinheiro para sobreviver, né? Ninguém vive sem dinheiro, sem salário, né? Então o cara vai fazer um show e ele precisa dar lucro esse show, né? E muitas vezes ele não consegue dar lucro no show se ele não tiver um dinheiro incentivado, né? Mas é claro, aí quem vai investir o dinheiro ou não, aí é o empresário, né? Ele que vai escolher em quem ele vai investir. E, em geral, muitos empresários querem investir em um lugar onde o seu nome vai aparecer. E ele vai aparecer sempre em projetos maiores. Então isso vai muito de uma questão de caráter, né? Não é nem de caráter, se é o caráter ruim ou bom, mas de afinidade da empresa ou de necessidade que ela tem de aparecer o nome mais, ou não, eu quero investir em pequenos projetos culturais, em pequenos projetos esportivos, investir em atletas de esportes que sejam mais exóticos, assim, que pouca gente pratique. Isso é uma questão muito empresarial mesmo, né? A empresa que eu trabalhava, por exemplo, ela investia em xadrez. Jogo de xadrez. Por quê? Porque, no caso, lá tinha um
um vice-presidente da empresa que era enxadrista e ele adorava xadrez. Ótimo, é um esporte que pouca gente incentiva, né? E a empresa, então, ela patrocinava enxadristas profissionais, ela incentivava, por exemplo, um projeto muito bonito existem estudos que mostram que xadrez na infância ele desenvolve a capacidade intelectual das crianças e tal. E a empresa fazia o quê? Ela tinha uma escola de xadrez numa favela. Então a empresa mantinha, pagava os professores, fazia campeonato, etc e tal. E as crianças iam lá aprender a jogar xadrez. Foi um projeto bastante interessante, financiado pela empresa aí como um projeto social. Tinha um projeto, por exemplo, que a empresa, e era uma empresa de computadores, né, como eu falei. O que ela fazia, então? Tinha um projeto de inclusão digital que acontecia lá no Agreste da Bahia, um lugar extremamente pobre, né, um lugar com chove pouquíssimo. E aí tem uma empresa, uma construtora lá da Bahia também, e essa construtora tinha um projeto, ela construía as escolas de xadrez, as escolas de computação para o pessoal ir lá na escola e começar a ter aulas sobre internet, coisas do tipo, né? Que muita gente, se a gente pensar que há 15 anos atrás no Brasil, 20% mais ou menos, 10%, não, 20% mesmo, 20% da população não tinha nem energia elétrica, imagina computador com internet, né? Então isso é uma coisa muito recente no Brasil. E aí essa empresa que eu trabalhava fazia inclusão digital, e aí ela tinha essa parceria com essa construtora, a construtora construía as escolas, pagava os professores, e a empresa que eu trabalhava, ela dava os computadores, né, que era uma fábrica de computadores, então ela dava lá 50, 100 computadores para colocar nas escolas para o pessoal aprender a mexer. É um projeto bastante interessante, cultural. E aí vem os projetos esportivos e culturais aí também. Então a empresa, no caso, que essa empresa ela investia em coisas, esportes um pouco menos conhecidos, né? Como eu falei, do xadrez, aqui a vela, que é um projeto que dá muitas medalhas, por exemplo, olímpicas para o Brasil, mas não é um esporte que é muito... A gente tem muito investimento das empresas, e o pessoal gostava de investir em projetos de vela. Ela apoiava, por exemplo, música clássica, Sala São Paulo, a USESP, também por uma questão de afinidade do pessoal da empresa com música clássica, né? A gente tem que pensar, uma orquestra sinfônica tem centenas de músicos, né? E esses músicos, eles passaram a vida estudando um instrumento para conseguir tocar, né? É difícil você tocar um instrumento, ainda mais uma orquestra sinfônica como a USESP, e outras orquestras sinfônicas menores também. Então esse músico ele tem que sobreviver de salário de música, né? Porque imagina um cara que toca um instrumento erudito, como um violoncelo, um baixo acústico, né, qualquer coisa desse tipo, violino. Ele não é um músico que tem um mercado assim tão simples, né? Ele vive de música clássica, de música erudita. Então esse cara precisa sobreviver, ele estuda anos da vida dele, muitos anos, né? Muito mais do que uma escola, uma universidade, por exemplo. Ele passa da vida estudando, ele precisa ter salário, né? Esse cara precisa sobreviver, né? Isso é cultura para qualquer lugar do mundo, música é cultura, né? E nós brasileiros precisamos começar a entender isso e saber a importância de investir em cultura e esporte. Por exemplo, quando eu trabalhava lá na empresa, peguei um exemplo aqui bastante interessante do Dominguinhos. Dominguinhos é um músico, provavelmente uma geração mais recente talvez não conheça tanto Dominguinhos, né? Ele faleceu, mas ele é um acordeonista, né? Ele toca popularmente conhecido como sanfona, mas era um sanfoneiro, um acordeonista extremamente versátil, um cara conhecido aí pelos músicos internacionais e brasileiros. Todos os grandes músicos brasileiros, instrumentistas, conheciam esse músico, que era um fenômeno da música aí, da música instrumental e da música nordestina. E aí a empresa resolveu financiar um documentário sobre a vida desse músico, que era esse músico tão importante aí para a música nordestina e para a música brasileira. Então, um incentivo que muitas vezes veio da própria empresa, né? Eu vou incentivar um documentário sobre a vida dessa pessoa. Então, as empresas têm uma função bastante importante nessa questão cultural e esportiva. Aí muita gente vai dizer, não, ela só tem porque ela tem desconto do imposto. Ótimo, né?
Mas em vez dela estar dando um imposto para o governo, ela pega essas leis de incentivo e ela financia projetos que ela julga serem bons, né? Aí vai dizer se isso é bom, se não é uma coisa um pouco... Claro, você passar essa responsabilidade para a empresa é bom para a empresa, porque ela pode financiar o que ela quiser, e por outro lado, pode ser que a empresa financie coisas que não precisariam de financiamento, né? Outro dia eu estava escutando um diretor de musicais, né, que traz esses musicais da Broadway, esses musicais que tem 120, 100 artistas que participam desses musicais, atores, e ele falava sobre isso, ele falava assim, ó, se eu estiver fazendo um teatro, né, ele é diretor, ele falou, eu faço às vezes teatro de 4 artistas, eu não preciso de incentivo, porque a bilheteria paga o projeto, paga os artistas. Agora, se eu tiver um projeto como um musical, que tem 100 artistas, se eu não tiver financiamento de lei de incentivo, como Lei Rouanet, coisas do tipo, eu não consigo fazer o negócio funcionar, porque não tem bilheteria que pague tudo isso de artistas, de pessoas envolvidas, o tempo. Porque a gente também tem que pensar que não é um processo tão simples assim, né? Você não começa a... não vou fazer um projeto de teatro. Então amanhã a gente sai no teatro fazendo, não, é muito tempo ensaiando, adaptando a peça, até o cara ir pro teatro, começar a fazer bilheteria. Você não tem teatro de segunda a domingo, você tem teatro também só de final de semana, que é quando as pessoas vão. Então essa pessoa, ela se apresenta um período de tempo, depois ela tem que ficar mais um tempo montando o próximo projeto. Então a gente tem que pensar que as pessoas sobrevivem, as pessoas também precisam de dinheiro para sobreviver. Né? Então é muito importante esse incentivo que as empresas dão, mas por outro lado, muita gente julga isso ruim, porque o governo dá isso para as empresas, e as empresas financiam projetos que são grandes, e aí o governo poderia financiar projetos pequenos. Aí também vem uma questão muito de entendimento da liberdade da empresa, né? Dela ter liberdade dela investir o dinheiro dela no que ela quiser, né? E o governo tem dinheiro também para financiar projetos menores. Claro que isso poderia ser alterado pela lei, a empresa obrigatoriamente tem que investir em projetos grandes e em projetos pequenos, mas daí também entra num tema que é um pouquinho complicado, que é um tema, o que a gente vai chamar de projetos pequenos? Artistas desconhecidos. Como é que você mede um artista desconhecido e conhecido, né? Como é que você fala que fulano pode pegar dinheiro e outro fulano não pode? Daí a gente começa a entrar em questões de juízo de valor. E aí acho que as coisas tendem a piorar, né? Então, dá para melhorar? Sem dúvida. Mas é um caminho difícil, né? É um caminho que tem que ser bastante pensado, porque de uma forma ou de outra você vai acabar sendo injusto, né? E aí tem que pensar em que injustiça você prefere que o seu sistema entre, né? Pensando em governo, né? Como um todo. Então, são bastante importantes. Aí, já pensando na área ambiental em si, né? Voltando aí, a gente tem coisas bastante importantes, como o gerenciamento de resíduos dentro das empresas é muito importante, todo tipo de resíduo, né? Resíduo sólido, que tá aí, tem um exemplo na figura aí, resíduo líquido, como efluentes, resíduos gasosos, como emissões atmosféricas. Então, a gente tem que pensar de maneira geral como fazer gestão, gerenciamento desses resíduos aí. Nesse caso aí, eu falei para vocês um pouco aí dos isopores e caixas, etc., que a gente precisava fazer esse processo dentro da empresa, né? Indicadores ambientais são muito importantes para a gente, por exemplo, conseguir comparar uma fábrica com a outra. Essa empresa que eu trabalhava, ela tinha quatro plantas, 4 unidades, né? 2 unidades fabris, uma unidade de desenvolvimento, de logística, etc., então você tinha que comparar quanto que a empresa, por exemplo, gasta de água. Mas a gente vai mensurar a água pelo quê? Bom, a água faz parte do processo produtivo? Não. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um indicador ambiental que é gasto de água dividido por número de funcionários. Porque já que não entra no processo produtivo, a minha água é gasta basicamente pelos funcionários. Então a gente pode pensar, bom, então uma cidade gasta lá 50 litros por funcionário por mês, a outra gasta 70. Aí você tentar entender por que a fábrica que gasta 70 litros por mês gasta 70, sendo que a outra gasta 50, né? Sendo que ambas usam isso para funcionários. Então você pode, dentro desses indicadores, eles são importantes porque eles têm que te indicar alguma coisa, né? O nome diz, indicador. Então você tenta mensurar ele, fazer essa relação
de gastos por alguma coisa, por produto produzido, por funcionário, por área da planta, sei lá, dividido isso, para você comparar uma planta com a outra e falar, ó, essa aqui está sendo mais eficiente. Bom, se essa está sendo mais eficiente, por que essa está sendo menos? Vamos investir para ver se a gente consegue levar essa no mesmo patamar da outra, né? E não fazer o contrário, né? Descer a que está melhor. Não, a gente tem que subir a que está pior para ela alcançar os indicadores, né? Certificações, como a gente já falou, certificação 14001, no caso eletrônico a gente existe umas certificações diferentes, ROS, EPAT, que são outras certificações que são cobradas aí no mercado. A logística reversa, que eu falei para vocês, que é esse retorno do produto até o fabricante, para que o fabricante possa reciclar esse produto. No caso de computadores, aí a gente tinha um certo problema, né? Porque os computadores, eles têm semicondutores que não são fabricados no Brasil, não são nem projetados, não eram projetados no Brasil, né? Essa empresa que eu trabalhava, ela montou uma empresa de design de semicondutores aí, não sei nem que pé que está hoje mais, mas na época foi fundada essa empresa. Então ela nem projeta semicondutor, né? Nem projetava, nem fabrica e nem recicla. Então o que a gente tinha que fazer na época? A gente tinha que pegar esses semicondutores, esperar juntar lá 7, 8, as empresas cobravam no mínimo 10, né? 10 toneladas de semicondutor, que é uma pecinha, né? Um chipzinho que você mandava aí para ser reciclado no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na China, dependendo, cada empresa manda para um lugar, que são poucos os lugares que reciclam isso no mundo. Então você tem que fazer gestão dessa logística reversa, gestão desses resíduos, pegar os seus produtos de volta e mandar ele reciclar. Mas essa reciclagem também dá dinheiro, né? Querendo ou não, quando você recicla semicondutor, você retira lá de dentro ouro, você retira prata, você retira estanho, você retira metais nobres, né? Principalmente o ouro, que ele é muito usado em semicondutores. Então você retira lá meio quilo, 1 quilo de ouro, a hora que você vai ver isso dá um dinheiro razoável, né? Cobre o processo, dá lucro às vezes até, muitas vezes alguns produtos eletrônicos a sua reciclagem dá lucro. E aí são processos tão importantes, né? E por fim, só para a gente acabar esses projetos que a gente tinha falando, a gente tem os pactos voluntários que eu acho uma coisa muito bonita, muito legal aí do mercado de sustentabilidade e coisas do tipo, né? Que vem a ser esses pactos voluntários, né? Existem algumas entidades no mundo, ONGs, coisas do tipo, que o que essas entidades elas costumam fazer, né? Você vai e eles criam pactos, né? Pactos e aí são pactos voluntários, por exemplo, como tem o Pacto Global, que é da ONU. Esse Pacto Global, as empresas se compactuam, né, no pacto, e aí a partir do momento que elas são signatárias, assinantes desse pacto, elas têm que cumprir algumas atividades obrigatoriamente, né? Nesse caso aí do Pacto Global da ONU, que é um pacto muito comum, existem aí coisas sobre direitos humanos, sobre o trabalho, sobre o meio ambiente e contra a corrupção, que as empresas devem combater as corrupções internas, né? Meio ambiente aí, por exemplo, empresas que devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientais amigáveis. Então, são um pacto onde as empresas, obrigatoriamente, quando elas são signatárias, elas têm que fazer esse pacto funcionar. Um outro pacto muito interessante, né, que a gente tem aí no Brasil e no mundo, que é um pacto da Ethos aí, que é um instituto importante aí, mundial, e no Brasil isso é muito importante, que é o Pacto contra o Trabalho Escravo, por exemplo. E esse pacto fala o quê? Que as empresas não podem ser envolvidas em problemas que envolvam trabalho escravo. O que acontece? A empresa que tem o seu nome, tem se envolve em problemas de trabalho escravo, automaticamente ela entra numa lista das empresas que estão com trabalho escravo, e todas as empresas que são signatárias desse pacto, o que elas fazem? Elas passam a não ter mais atividade comercial com essa empresa. Então, assim, você se envolveu em trabalho escravo,
nós não vamos mais comprar o seu produto porque você está envolvido com trabalho escravo. E para a gente, trabalho escravo, a gente é signatária desse pacto e aí a gente não aceita empresas que tenham envolvimento com trabalho escravo, por exemplo. Então, são muitas empresas que são signatárias desse pacto, por exemplo, e aí quando uma empresa se envolve nisso, ela perde muitos clientes por conta desse problema. Um outro pacto muito interessante que a gente tem aqui, que é do Instituto, da Fundação Mundial da Criança, né? Que são pactos, por exemplo, que aqui no Brasil chama Na Mão Certa, que eles são contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, principalmente no serviço de transporte, né, de transporte de carga, por exemplo, como caminhões, etc. Né? Então a gente tem aí o nome de algumas empresas aí que são signatárias aqui do pacto, por exemplo. Então, toda empresa, principalmente empresas de transporte rodoviário, que são pegas pelo juiz, pela polícia, qualquer coisa, tendo exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, também, né, elas entram nessa lista e automaticamente todas as empresas que são signatárias desse pacto, elas deixam de fazer comércio com essa empresa também, porque ela se envolveu, por exemplo, em uma coisa que a empresa que é signatária, ela abole da vida dela, ela é totalmente contra. Então ela é contra o trabalho escravo, ela é contra o abuso sexual de crianças e de adolescentes. Então o que ela faz? Se uma empresa tem o seu nome envolvido nisso, eu não vou ter relação comercial com ela. Então eu acabo com minha relação comercial e a gente suspende o nosso contrato para que isso possa até a empresa resolver esse problema, etc. e tal. Mas isso pode causar um impacto bem grande para essa empresa. E tem um outro pacto muito interessante aqui, também do Ethos e outras ONGs, que chama Empresa Limpa. Esse pacto ele é um pacto muito interessante, que ele visa acabar com corrupção dentro das empresas. Então, por exemplo, o que acontece? Eu trabalhei em uma empresa que era signatária desse pacto e, por exemplo, o que você faz? Você não pode, por exemplo, ir jantar com uma empresa que presta serviço para você, um fornecedor, porque você não pode aceitar presente, porque ela entende que essas pequenas ações são como processos de corrupção, de você dar propina, então o que você faz? Não, para o cara virar meu parceiro, eu vou dar um presente de Natal para ele bom, eu vou chamar ele para jantar num restaurante bom, para mim conseguir vender para ele. Então o que acontece? A Empresa Limpa, ela mantém esse tipo de responsabilidade. Isso dá, para o caso dos funcionários, isso pode dar justa causa, né, de demissão, porque você não pode fazer esse tipo de ação, porque a empresa ela é uma empresa que, vamos dizer, quer agir de forma limpa no mercado. Então, de forma limpa quer dizer o quê? Não vou me submeter a fazer suborno, eu não vou me submeter a poder ser subornado, a poder dar propina, a poder receber propina. Então, nada desse tipo, que então são projetos que as empresas tentam manter para manter a sua idoneidade aí, né? São empresas que tentam agir, vamos dizer assim, de maneira mais honesta possível, né? De maneira limpa, de maneira onde a gente não tenha processos de corrupção. Então a gente também tem diversos signatários aí. É claro que, mas Jazz, eu vi uma empresa que está aí o nome envolvida em processo de corrupção. Bom, claro, né? Isso pode existir, mas eu estou dizendo que a prática da empresa, ela tenta não ter esse tipo de problema. E aí quando ela tem esse tipo de problema, ela tenta resolver. Bom, pessoal, seria isso a nossa aula, mais para contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa gestão ambiental e a sustentabilidade dentro das empresas. Fico aberto aí para dúvidas de todos. E então, só para vocês conhecerem um pouquinho do mundo de meio ambiente e sustentabilidade dentro das empresas, de maneira geral, e trabalhando as questões sociais, ambientais, institucionais das empresas aí nesse mercado aí ambiental e sustentabilidade de maneira geral, tá bom?
Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fico aberto a questionamentos e entendimentos maiores que vocês queiram ter sobre esse assunto. Qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail, me procurar, e aí a gente resolve essas outras dúvidas. Certo? Até a próxima, pessoal. Um abraço.